Olá, minha gente. É muito bom estar com vocês aqui mais uma vez. E hoje, especialmente, eu estou treinando. Isso mesmo, eu resolvi treinar, fazer a live sozinho para testar minha energia, né? Pós-infarto, e ver como está minha resistência para falar com vocês. E desde que eu retornei às lives, sempre estou com o Marcos, né? E daqui a pouco a gente vai fazer com o Leonardo Moller também, e estaremos juntos, se Deus quiser. Mas hoje vocês vão me tolerar por um tempo aqui, né? E vamos procurar ser o mais tranquilos possíveis e também dar o máximo de informação nesse tema que para mim é um tema fantástico. Magia e feitiçaria, desmistificando o imaginário. Né? É um tema muito punk, é um tema interessante e acredito que muita gente confunde as duas coisas, confunde mesmo por não aprofundar os estudos a respeito e a gente acaba utilizando o nome de um para outro. E hoje nós pretendemos falar um pouco desse tema, que é essencial, principalmente num país extremamente místico, como é o nosso país, né? O Brasil. E acho que vem a calhar neste momento, e vocês vão saber ao final por que vem a calhar. Antes de mais nada, eu gostaria de iniciar fazendo a nossa vibração, a nossa oração. Né? E quero convocar você, então, que está em contato conosco aí, você que é católico, que é protestante, que é espírita, umbandista, que é do candomblé, do povo do santo, você que muitas vezes diz que é ateu, mas que está conectado conosco aqui, você que faz parte dessa visão de espiritualidade independente. Então vamos neste momento nos conectar com as forças soberanas da vida. Então vamos lá, juntos, vamos exercer o poder do pensamento, abrir as portas do coração para que jorre essa fonte divina, fecunda, infinita, jorre bênçãos para você, para todos nós. Em nome de Deus e em nome de Jesus, nós evocamos as forças superiores do bem e da luz. Evocamos a força do sol, da lua, das estrelas, do firmamento. A força da terra, das águas, dos oceanos, dos rios, dos olhos d'água, a força das cachoeiras, a força das pedreiras, dos trovões, dos relâmpagos, das tempestades, das brisas, dos ventos, das campinas, das matas virgens, matas frias e profundas, a força que está presente no fogo, na terra, no ar, na água, a força que está dentro de cada um de nós. E em nome dessa energia ultra positiva, desta energia presente no cosmos, no universo, é que nós nos conectamos com essas forças soberanas da vida, as forças superiores do bem e da luz, com essas consciências extrafísicas que patrocinam a nossa evolução, com esses espíritos amantíssimos que nos sustentam. Nós evocamos os espíritos Joseph Kleber, Alex Arthur Indiano, Jamar, Anton, Kiev, Dmitri e os guardiões por eles representados, pedindo a força de Pai João de Aruanda, de Caboclo-chefe Tupinambá, Caboclo Roxo, Capitão Sereno e de tantos outros amigos imortais, invisíveis, mas perfeitamente perceptíveis, através da intuição, através da presença deles próximo de nós, para que eles possam levar aos lares de vocês
aos nossos lares, essas energias que nós evocamos, e que essas energias possam fazer uma limpeza intensa na nossa aura, na aura daqueles que habitam os nossos lares, que possa fazer uma limpeza em nossas casas, apartamentos, choupanas, onde quer que moremos. E que essas energias possam também iluminar, que possam impulsionar tudo aquilo que é para o bem, que é para a luz, que é para a verdade, que é para a bondade. E nos colocamos neste momento, em nome de Deus e em nome de Jesus, nas mãos desses benfeitores, pedindo a eles que nos utilize como instrumentos da sua paz, como instrumentos do seu amor. Que assim seja. Magia negra, feitiçaria, o que é isto? Nosso projeto é falar um pouco para desmistificar algo que às vezes é mal compreendido na mente do povo ou no imaginário das pessoas. Mas para entendermos, né, o que é magia, a diferença de feitiçaria, nós temos que voltar, e eu convido vocês a voltarem comigo um pouco, uma passagem pelo tempo, a fim de que nós possamos entender como foi a magia no passado e como ela se manifesta hoje. Queria também me desculpar com vocês, porque eu ainda estou falando um pouco lento, não com aquela energia de antes, mas tenho certeza que é com muito boa vontade, tá? Apenas mesmo por causa da questão do coração, né, do fôlego, e após esse tratamento eu tenho que dar um tempo para mim, então diminuir o meu ritmo, mas para que eu possa ficar mais tempo com vocês. Bom, ao longo da história, a magia foi desempenhando um papel muito importante, principalmente numa época em que a ciência não estava desenvolvida nos moldes que hoje a conhecemos. Então, aquilo que se chamava de magia antigamente, hoje nós chamamos de ciência. Os pressupostos são os mesmos. Apenas a forma de se relacionar com as leis da natureza e o conhecimento dessas leis e a forma de colocá-las em prática, ou seja, o instrumento, então, que era diferenciado. E lógico que hoje a gente avançou muito na área que chamamos experimental, científica, ao mesmo tempo em que perdemos certos conhecimentos. E estamos agora tentando, de alguma maneira, acessar esse conhecimento através de tudo que está sendo disponibilizado para nós, né? Pois bem, desde a Atlântida e a Lemúria, mas um pouquinho até antes, quando chegaram os primeiros exilados ao planeta Terra, quando chegaram os Anunnakis e quando chegaram mais tarde os Capelinos e outros povos que vieram habitar o nosso planeta. Não vamos entrar no detalhe, né, da transmigração, mas apenas para marcar historicamente, sendo que os Anunnakis, aproximadamente 490 mil anos antes de Cristo, aproximadamente, eles já trabalhavam com aquilo que aos olhos dos homens, que foram se desenvolvendo no planeta Terra com a ajuda deles, da nova raça, foram trabalhando com a tecnologia e com um conhecimento que, para os homens que não estavam habituados a lidar com isso, era pura magia, mas que não deixava de ser o conhecimento de certas leis, de certos fenômenos que são regulados por leis sábias que regem o universo, leis orgânicas. Ou seja, quando eu falo em lei orgânica, eu estou falando de uma lei que está inserida no universo. Eles manipulavam os fluidos e certos objetos, até mesmo materiais, com a força do pensamento. No início, é lógico,
A gente pode dizer que a magia, ou aquilo que se chama de magia, era totalmente mental. Por que isto? Havia uma certa facilidade no ambiente da Terra. Na época da Lemúria, principalmente, até a Atlântida, o primeiro reino ali da Atlântida, antes do primeiro afundamento da Atlântida. Então, existia uma facilidade porque os elementos psíquicos do planeta Terra ainda não estavam tão mesclados com formas, pensamentos daninhas como atualmente se encontram. Então nós tínhamos um elemento psíquico envolvendo o planeta, a atmosfera ou a psicosfera do planeta, que foi moldada inicialmente pela chegada desses habitantes do espaço. E dentre eles existiam aqueles que dominavam os efeitos das leis, provocando reações materiais e energéticas, às quais eles davam o nome de magia. Mas a magia mesmo era o efeito do pensamento deles sobre os fluidos que então estavam presentes no planeta Terra. Agora imaginemos estas pessoas não somente dotadas de capacidade parapsíquica, paranormal, mas também pessoas que tinham conhecimento de leis que a nova humanidade ou a humanidade nascente sequer imaginava. Então eles eram considerados deuses, magos, principalmente aquele grupo mais seleto que dentre, digamos, os astronautas daquela época que chegaram aqui, um grupo mais seleto detinha um conhecimento mais intenso. E a partir de então foi se formando alguns tipos de grupos, ou de lojas, ou de templos iniciáticos, através dos quais foi preservado esse conhecimento. Foi preservado esse conhecimento de agir com a força do pensamento, com a força da mente, nos fluidos. Mas não somente nos fluidos, mas eles agiam com a força do pensamento também nos elementos e nos elementais. Os elementais são seres da natureza que estão presentes nos elementos. Salamandras, no fogo, gnomos na terra e assim por diante, silfos e sílfides no ar, Então, imaginemos então, se o ambiente do planeta estava mais favorável, mais sutil, mais ainda, digamos, sem todas as contaminações energéticas, fluídicas que nós contaminamos ao longo dos milênios, era mais fácil haver uma manipulação de tais fluidos, principalmente da parte de quem conhecia certas leis, que favorecesse essa manifestação. Então, as primeiras manifestações da magia, gente, foram feitas justamente sobre esses fluidos do ambiente do planeta Terra. Estou falando, lógico, da magia aqui no nosso planeta e aquilo que antes se chamava de magia. Então, no ambiente extrafísico, fora da matéria, ele era extremamente favorável para a manifestação do pensamento. O fluido, até mesmo hoje, que compõe o ambiente extrafísico, ele é absolutamente moldável à força do pensamento e das emoções. Mas, uma vez no plano físico, esse grupo de pessoas mais seletas também conseguiam por muitos séculos e talvez por alguns milênios produzir tais efeitos que foram denominados de magia. E por que isso? Nos tempos já mais próximos do exílio deles, do planeta deles para cá, então eles também vieram com toda a força do pensamento que tiveram lá, com aquela força intensa e lembrando ainda, mesmo nas primeiras experiências reencarnatórias, eles ainda estavam lembrando ainda de algumas questões relativas a essas leis que regem a manipulação fluídica
né? De maneira que isso facilitava as lembranças recentes dos seus mundos, de como faziam isto, facilitava aqui na Terra que estes seres também produzissem efeitos semelhantes ao que produziam em seus mundos. Então esta foi a primeira fase da magia no nosso planeta. Depois disso, entrou uma segunda fase que a gente denomina de magia mental, né? Magia mental e simbólica, então é a atuação dos dois. No primeiro momento é somente mental, na segunda fase, mental e simbólica. Nessa fase do simbolismo, então, já um pouco afastados do momento do exílio, do momento que eles chegaram na Terra, então esses seres foram mergulhando no corpo físico, nos processos reencarnatórios, e logicamente, né, o cérebro físico foi dificultando, à medida que eles mergulhavam nas experiências humanas, o cérebro físico foi dificultando a lembrança, né, da forma de manipular esses fluidos, né? Então, nesta fase mental simbólica, né, as civilizações já tinham perdido o contato com o conhecimento superior, com o conhecimento dos seus orbes, dos seus mundos de onde vinham, né? E alguns dos exilados, inclusive, já haviam voltado para os seus planetas, ficando aqui, né, poucos deles, que assumiram os grandes templos, mas cada vez mais mergulhados no dia a dia humano, na sobrevivência, nas questões políticas que foram surgindo entre tribos, nações, povos, né? E isso fez com que ficasse para trás o conhecimento puro da magia mental. E aí eles tinham necessidade, perdendo o conhecimento superior, eles tinham necessidade de alguns elementos que pudessem fazer essa transição ou canalizar o pensamento deles, pelo menos lembrando-os a respeito de como fazer isso. Surgiu-se então os símbolos. Através dos símbolos, então, a mente deles podia reportar um conhecimento antigo e podiam continuar fazendo a magia, não na forma intensa que faziam antes, mas pelo menos já ainda conseguiam fazer algumas mudanças, algumas interferências, né, no plano físico. Nós vamos ver um exemplo disto, né, na época de Moisés, quando Moisés saiu do Egito e mandou-se construir o santuário no planeta Terra, o primeiro santuário judeu, né, que foi feito no deserto e só mais tarde foi feito já na Terra Prometida, já na Palestina, o Santuário de Salomão, né? Mas o primeiro santuário que foi feito, Moisés mandou tecer elementos que lembrassem aos sacerdotes, né, as questões extrafísicas, as leis extrafísicas. Então tinham símbolos nas toalhas, nas cortinas do templo. O próprio templo, o mais importante que tinha era o Santo Shekinah, que tinha 2 querubins desenhados, né, esculpidos em ouro, e em cima da tampa da Arca da Aliança. E dentro da arca também existiam elementos simbólicos, a vara de Arão, né? A vara que floresceu no deserto, tinha o maná que havia caído do céu, era simbólico, tinha encravado na arca outros elementos para lembrar os sacerdotes, para trazer à memória deles esse poder de manipulação. E eles entravam ali uma vez no ano, e ali eles entravam em contato com os deuses, né? Com aqueles astronautas que estavam já no espaço. Era uma grande... na verdade, a arca não passava de um grande sistema de comunicação ou de transcomunicação instrumental poderosíssimo, né? Mas eles precisavam do símbolo, porque a mente deles já não guardava mais a lembrança de outrora. Vários outros colégios iniciáticos do passado, mesmo
na Atlântida, antes do segundo afundamento da Atlântida, eles tinham vários símbolos, eles necessitavam de cristais, necessitavam de fogo, necessitavam de outros elementos, porque senão não funcionava a magia deles. Veja bem, não que a magia necessitasse disso, mas as pessoas necessitavam destes elementos para se conectar com essa força e com o fluido extrafísico, porque eles já não tinham mais conhecimento puro de como trabalhar simplesmente a força do pensamento. Até aí eu acho que dá para vocês notar que a magia começou então puramente mental, depois mental simbólica, né? Então, força mental mais o simbolismo acionava esse poder mental e depois, gente, foi se afastando mais ainda dos conceitos da magia, do conhecimento das leis, até mesmo da prática, né, de tais leis. E cada vez mais o sacerdote, os iniciados, estavam envolvidos no dia a dia do povo, o que consumia muito a atenção e, sobretudo, diluía, né, a força do pensamento para as questões de sobrevivência dos templos, dos iniciados e de tudo mais. Então, aquilo que era apenas um símbolo passou a ser um fetiche. Entramos, então, na terceira fase da magia fetichista. Aquilo que era simplesmente um símbolo, que fazia lembrar alguma coisa, passou a ser realmente necessário, senão a magia não funcionava mais, porque eles já não tinham mais lembrança, né, do conhecimento anterior. Então a magia passou a ser fetichista, né? Ou seja, objetos materiais eram necessários como condensadores da vibração mental emitida pelo pensamento e da vibração dos fluidos da ambiência terrestre, porque se não tivesse aquele objeto, então eles não conseguiam mais realizar aquilo que eles faziam, né? Nós vemos isso em vários exemplos do passado. Os amuletos surgiram aí, os talismãs, porque eles não conseguiam produzir mais o resultado que antes, bem no início do uso dessa força poderosa, do que eles faziam. E também deixaram para trás o período do simbolismo e passou a ter necessidade mesmo, real. Se não tivesse aquilo, a magia não funcionava. Nós vamos ver um exemplo no olho de Horus, né? Que então representava a visão, a terceira visão, e representava a presença divina, né? E a visão divina sobre as questões humanas. A partir de então, eles tiveram que construir o amuleto semelhante ao olho de Horus, porque sem ele o sacerdote não conseguiria focar a sua terceira visão. Precisaram de outros amuletos mais e de outros, por exemplo, no Egito tem o escaravelho, né, que é um amuleto que foi utilizado muito por alguns iniciados do Egito Antigo, porque se eles não usassem isso, eles não conseguiam o resultado diante do povo, ou o resultado que eles pretendiam, mesmo diante daquele colégio iniciático, né? Então aí nós temos, nessa fase fetichista, entra em ação, ou entra no campo, né, mental do nosso planeta Terra, os magos antigos da Babilônia, os caldeus, né, que é ali próximo do Iraque, Irã, naquela região ali do Oriente Médio, né? Os sábios da antiga Pérsia, dos colégios iniciáticos, né, dos colégios do silêncio da antiga Pérsia, as pitonisas da Grécia, que todos esses povos já surgiram neste período da magia fetichista, em que existia necessidade de elementos materiais para eles acionarem o poder da sua mente. E é bom a gente entender que a magia em si, a ação do pensamento sobre os fluidos, a ação do pensamento sobre os elementais, comandando os elementais, não exige elementos materiais para ela ser feita. O que ocorre é que o ser humano perdeu o conhecimento original
E aí ele teve que criar esses elementos que nós chamamos de condensadores energéticos. E o condensador energético surgiu nesta época. Então, por exemplo, se eu quisesse fazer uma magia para ajudar na saúde de um determinado indivíduo, eu precisava construir um amuleto, colocava minha energia mental inteiramente nesse amuleto, e esse amuleto era passado para a pessoa usar. A energia descarregava sobre aquela pessoa, mas eu não conseguia fazer diretamente sobre ela, porque eu perdi o conhecimento. Então veja como surgiu a necessidade destes objetos. Surgiu a necessidade, então, das lâmpadas, né? Nós vamos ver no santuário judaico, né? Os 7 castiçais de ouro, que ainda é um dos símbolos sagrados do judaísmo, né? Aquelas lâmpadas são 7 castiçais, porque o sacerdote não conseguia mais visualizar e agir sobre os fluidos da natureza, e nem no mundo extrafísico, se ele não tivesse aquele elemento para ele concentrar em cima dele, e através deste elemento material, que é o castiçal, ou a vela, né, e ele despertar a força mental dele. Então ele ficou cativo destes elementos. Aí é que a magia assumiu um aspecto que até hoje a gente encontra no mundo inteiro, em várias partes do mundo, porque nós ficamos, de certa maneira, prisioneiros destes objetos. E não são objetos de fé, são objetos que servem para concentrar energia mental e muitas vezes energia emocional. E além de concentrar, às vezes transportar esta energia. Então nós vamos ver na magia a presença de um agente emissor, que é o mago. Nós vamos ver a presença do elemento mental, que é, na verdade, a ambiência em que a magia é feita, o condensador energético, onde essa energia mental vai se localizar temporariamente. E esse temporariamente pode ser por dias, anos e até milênios. É o que nós vimos, por exemplo, que ocorreu na construção das pirâmides, quando os últimos sacerdotes selaram as pirâmides, e criou-se, então, em épocas mais ou menos recentes, a ideia de que tinha uma maldição, e quem abrisse os túmulos iriam ser amaldiçoados. E não era isso, era o teor energético que eles colocaram ali, e aquilo funcionou como um condensador de altíssima potência e baixíssima vibração. Então, a pessoa que rompesse aquele selo, ela absorveria aquela energia toda, e lógico que a estrutura psicofísica da pessoa não iria aguentar. Então, veja que foi um processo de magia que durou milênios. E se durou milênios, nós precisamos entender quantos sacerdotes, os sumos sacerdotes, foram necessários e quantas gerações ficaram ali alimentando aqueles campos de força para que pudesse durar essa quantidade de anos, os milênios que duraram. Inclusive, existe hoje casos que são tratados na apometria de pessoas que foram submissas a processos magísticos há mais de um milênio. E que ainda perdura até hoje os campos de contenção em torno dessa pessoa, os campos de dissociação vibratória, devido a situações feitas há 1000 anos, 2000 anos ou até mais, porque a pessoa não desvinculou-se mentalmente, não se desvinculou do processo mental e emocional que foi canalizado para aquilo ali e repercutiu vibratoriamente no corpo espiritual dela, a ponto de traduzir em várias encarnações como processos complexos, Então, nesse período ainda de magia fetichista, nós tivemos trabalhando nessa magia muitos dos nossos mentores atuais. Alguns deles até antes disso também, na época da magia mais mental, já trabalhavam nos grandes templos iniciáticos, passaram, nós vamos ver o caso do espírito Alex Arthur, indiano, que
teve sua iniciação nas questões espirituais na antiga Pérsia, nas Torres do Silêncio. Nós vamos ver casos de Pai João de Aruanda, que também teve iniciação espiritual um pouco anterior a isso, já como um dos sacerdotes aprendizes no templo de Karnak, lá no Egito Antigo, né? E depois em outros templos iniciáticos, né? Nós vamos ver alguns outros mentores e orientadores evolutivos que trabalharam lá na antiga Grécia, que trabalharam já nesse período, nessa terceira fase da magia puramente fetichista. Mas não ficou aí. Então vocês veem que veio uma gradação, a magia começou mental e foi degradando, cada vez mais aproximando de alguma coisa mais material, até chegou ao ponto da magia primitiva. A primitiva não foi a primeira que ocorreu, não. A primitiva, no sentido de distante do conhecimento original, começou a utilizar sacrifícios, né? Por isso eu gosto do nome de primitivista, sabe? É aquela magia que precisa de fazer sacrifício de animal, e naquela época, inclusive, sacrifícios humanos. E com isto, produzindo uma baixíssima frequência de campos de força, de campos mentais criados pelo pensamento, avolumados e densificados pelo sangue dos sacrifícios utilizados, independente do objeto, se era animal ou se era seres humanos, né? E isso fazia uma frequência espiritual baixíssima, o que produziu a magia negra. Então a magia que era puramente mental foi se degradando por falta de conhecimento e chegou ao ponto da magia negra, que perdurou inclusive durante a Idade Média. Durante a Idade Média, então ainda tinham religiões que utilizavam tais sacrifícios, e que é uma forma primitiva mesmo de lidar com a força da natureza, porque não tinham mais o poder mental, ou não desenvolveram mais o poder mental, ficando dependente. E como, ao chegar nessa parte tão primitiva assim, vem uma outra situação, que o povo se encanta mais com aquilo que eles veem, que pegam, que tocam. Então a magia primitivista, né, ou a magia que mais tarde, né, foi chamada de magia negra, voltada muitas vezes para questões do mal, o povo se encantava em ver aquelas coisas mais violentas. Então o sangue, o plasma sanguíneo passou a ser necessário. A troca, o sacrifício, sempre envolvido com aquela ideia de troca, porque não tinham mais conhecimento de como fazer a magia, né, totalmente mental, igual existia antes. E aí, quando chega neste momento, né, de baixíssima frequência do poder mental aliado a tais sacrifícios, nós vemos reiniciar na Terra, né, reacender a busca por uma magia menos primitiva do que esta, né? Que é a quinta fase da magia, que é a fase das religiões iniciáticas. Então aí começou a renascer, né, nos templos, lojas, colegiados, né, o conhecimento moderno da magia clássica, ou da alta magia, como alguns dizem, né? Aí surgiu Eliphas Levi, Papos, o rosacrucianismo, né? E a magia volta a ser, então, simbolista e fetichista. Então ela saiu da fase mental para a fase simbólica, depois para a fase fetichista, para a fase primitivista, chegou ao ponto de se transformar numa magia negra, e agora, nos templos iniciáticos, já no finais da Idade Média, começa essas religiões iniciáticas vindo e trazer um conhecimento para depurar a ideia da magia e o relacionamento do homem com os fluidos da natureza, com as energias da natureza. Ela passa a ser simbólica e fetichista, no sentido de que ainda existem simbolismos, ainda existe certa necessidade de elementos materiais, mas ela ainda não é mental totalmente.
Então a magia não é totalmente mental. Neste período começa a nascer a ciência no formato, ou começa a ser denominada a ciência no formato que temos hoje. Pois bem, quando falamos de magia negra, magia fetichista, né? A gente lembra do elemento que muita gente põe na cabeça, que é o mago negro, né? O mago negro, na verdade, são espíritos já especializados em manipulação de fluidos da natureza. E são conhecedores das leis que os regulam. O mago negro não é o mesmo do feiticeiro. O mago negro é aquele que viveu lá naqueles templos iniciáticos, muitas vezes ainda antes da civilização egípcia, caldeia, Mesopotâmia, e que recusou reencarnar para não perder o conhecimento, porque o cérebro físico nubla o conhecimento, ele é obrigado a aprender e reaprender, né, sobre novas roupagens, estas leis, e trabalhar com essas leis de uma maneira diferente. Então ele recusou a reencarnar e usa o conhecimento em benefício próprio. Então ele usa o poder mental em benefício próprio. Só que o mago negro tem conhecimento de todas estas fases. Então ele não precisa de elementos materiais para exercer o seu domínio sobre os elementos e os elementais. Ao contrário, você imagina um indivíduo que está há milênios desencarnados, que não entra em contato com o útero materno, com o corpo novo. E aí nós veremos esses seres, então, com esse poder do pensamento dia a dia, trabalhando o seu pensamento dia a dia, sem interferência, sem necessidades físicas, fisiológicas, nada. Ele está o tempo inteiro treinando, então ele trabalha diretamente nos fluidos. Um mago negro não precisa de sacrifícios, não precisa de nada material, e por isto também, eis aí, a complicação em lidar com esse tipo de espíritos, porque eles conhecem coisas que nós não conhecemos a respeito da magia, né? Porque eles vêm de um tempo muito anterior. Então eles podem trabalhar com os elementais, as criações mentais, as egrégoras, contaminações energéticas de vários matizes, né? E eles em geral mantêm suas bases na subcrosta e tudo, mas não é o foco o mago negro, mas a magia que foi perdendo, na verdade, a conexão puramente mental. Voltemos então nas regras, nos pressupostos para existir magia. Para existir a magia, então, você tem que ter o manipulador, né? Aquele que manipula, o agente emissor da energia mental. Você precisa ter o condensador energético, onde ele vai condensar a energia mental, e precisa ter o endereço vibratório para onde irá esta energia, que a depender pode ser para o bem, para a cura, e a depender pode ser para o mal, como ocorreu no momento em que essa energia, de alguma maneira, ela ficou mais densa vibratoriamente, né? Bom, para a pessoa ser mago negro, um mago mesmo, ela tem que ter uma vontade muito forte, ela tem que ter uma vontade persistente. Então, o que exige um mago negro que quer atuar no fluido? Ele fica ali, às vezes, 10, 20 anos mentalizando aquilo e nada passa na frente dele, nada tira a atenção. Vocês vão ver isso muitas vezes no livro Legião, naquela Cidadela do Umbral, quando o médium Raul visita junto com o espírito João Cobu, Ângelo Inácio e outros mais, e encontram na cidadela alguns magos negros concentrados ali. Eles chegam e eles estão parados há séculos, fazendo a manipulação mental e não percebem a presença de Pai João e de espírito nenhum. Eis porque, né, o perigo que representa a magia negra, né? A magia voltada para o lado negro, para o lado ruim, no sentido de ruim, não de raça, tá, gente? Não é nada disso. Além desta vontade firme, a pessoa precisa ter, o mago, disciplina mental, coisa que nós não temos. Por que não temos? Nós temos no mundo hoje uma variada opção de situações que tiram o nosso foco. Desde a televisão, a internet,
livros, a sobrevivência, a disputa, né, que existe hoje, quem quer aparecer mais do que outro, isso tudo tira a atenção. Então a disciplina mental é essencial para trabalhar nos fluidos. É isso porque hoje dificilmente encontramos um mago, né? Um mago reencarnado, porque falta-lhes a disciplina mental, o foco. E ele precisa, sobretudo, ter habilidade e conhecimento destas leis, coisa que hoje permanece desconhecidos, né? E o condensador energético, quais eles usam, pode ser qualquer elemento material, pode ser um óculos, um copo, pode ser um ebó, um despacho, qualquer objeto um simbólico, para concentrar a energia mental do mago negro. Então, logicamente, hoje o que você menos vê é mago negro. Se tem, ou mago de um modo geral, vamos tirar o nome de negro, né? Vamos pôr um mago que conheça mesmo isto. Porque se o indivíduo precisa de qualquer elemento material, logo ele já decaiu da condição de mago. Qualquer que seja o elemento material. Eu preciso de uma vela, eu preciso de um animal morto, elementos da natureza aqui, frutos, folhas, raízes e tudo. Ou eu preciso, por exemplo, de cristais, de pedras. Então, se você tem necessidade disso, já não é aquele mago, não é mais a magia original. Já é um conhecimento, essa parte ele perdeu. E tem necessidade disso, não que a magia dependa disso, mas a pessoa precisa disso, senão ele não consegue exercer o poder mental dele. Então a pessoa, né, o elemento que está fazendo a magia, fica cativo desses elementos. Não são os espíritos que precisam dos elementos, mas o encarnado que está sendo o veículo de fazer isso. Se não tiver isso aqui, ele não produz o resultado, porque a mente dele se fixou nisso ao longo das encarnações, né? Então veja que aí muda bastante. Depois dessa fase de magos, nós já temos os feiticeiros. Os feiticeiros geralmente são, na verdade, a feitiçaria é uma degeneração da magia. Então o que nós vemos hoje, na grande maioria das vezes, são feiticeiros e não magos, né? Em geral, né, nós vamos ver que quando encarnados, os feiticeiros, gente, eles foram representantes de cultos vodus, o Quiumbanda, aquele culto voltado para o mal, de Quiumba, né? Não é Umbanda, é Quiumbanda, tá? E nem é Quimbanda, tá? Há uma diferença, tá bom? E a gente vai oportunamente deixar bem claro isso para vocês. Então, são pessoas que utilizam tanto entidades quanto elementais, quanto elementos materiais, né? E que estão a serviço dos magos negros. E estas pessoas, em geral, elas aceitam barganhas, né? Trocas por dinheiro, por objetos, por qualquer coisa, mas elas necessitam de elementos cada vez mais com vibrações mais densas e mais baixas, né? Então elas podem utilizar de sacrifícios, oferendas, despachos, seja lá o que for que ela queira, como um condensador de energia, né? E esse condensador é o que carrega, digamos assim, toda a vibração que o feiticeiro depositou naquilo ali e que tem um alvo mental, né? Tem um alvo mental. Mas, em geral, para a gente distinguir, né, porque existe a feitiçaria e existem algumas religiões iniciáticas que merecem todo o nosso respeito, né, todo o nosso carinho. O feiticeiro, em geral, ele visa questões familiares, né, brigas entre famílias, questão de dinheiro, de herança, dinheiro para isso, problemas familiares, problemas emocionais ele se envolve, envolvimentos sexuais clandestinos ou desrespeitosos, sempre para ganhar alguém, para trazer alguém para fazer isso, aquilo, outro. Esse é o foco da feitiçaria, né? Se envolve nas questões financeiras dos encarnados, né? E
toda espécie de compulsão a jogos tem feiticeiros desencarnados agindo através dos elementos humanos para esta área, né? Em geral, os feiticeiros desencarnados, né, que já perderam o conhecimento da magia e aí se prendem a algumas pessoas que têm essas necessidades, esses focos, né, são seres, em geral, extremamente dependentes do plasma do sangue, do plasma sanguíneo. E aí eles precisam de rituais exóticos, cada vez mais exóticos, para realizar os planos deles, né? Para materializar e para pôr em ação a energia mental. Isso porque eles não sabem mais usar a força do pensamento. Então, quanto mais exótico, mais aquilo mexe a mente das pessoas envolvidas. Então, eles se envolvem por um grupo de pessoas, fazem um ritual exótico, se alimentam do plasma do sangue, de sacrifícios, e isso detona na mente das pessoas que também são dependentes disso, o poder mental mais material, mais daninho, né? Aí eles vão se utilizar o quê? De marginais do plano astral. Muitos falam assim, eu usei o Exu tal. Não foi Exu, ele dá o nome de Exu, mas eles são marginais. São quiumbas, espíritos que não têm compromisso, são bandos de espíritos que saem soltos pelo umbral afora, nós falamos disso, né? Live anterior. Espíritos trevosos, malfeitores, e que vêm até eles como se fosse o Exu tal ou tal, porque eles não estão nem aí para mistificar e para enganar, né? Mas em troca eles querem o plasma, o sacrifício, a oferenda, eles querem isso porque senão eles não fazem, eles precisam dessa energia material porque estão extremamente materializados. E aqueles que servem de elementos de ligação de médios para eles também têm essas necessidades. Então você junta numa simbiose espiritual, né, de baixíssima frequência, num processo de obsessão complexa mesmo, em que o médium está sendo obsidiado, em geral, por um grupo de entidades, aquilo que nós chamamos de poliobsessão, quando vários espíritos obsidiam um médium. E não somente o espírito, mas como ele exigiu o plasma do sangue, ele também vicia os elementais que estão ali a serviço dele. Então, por isso que é uma obsessão complexa que o indivíduo vive. Porque além do bando de malfeitores astrais, trevosos, né, que estão ali e que se fazem passar por respeitáveis entidades, mas estão exigindo isso, além disso, ele tem a obsessão do elemental que foi viciado. E imagine então o grau desta obsessão. No caso dos elementais, é muito mais difícil que se resolva isso enquanto encarnado. Quase sempre depois que ele morrer, depois que ele desencarnar, que poderá ser resolvido no plano astral esta situação, né? E muitas vezes, gente, eles usam a ação desses marginais, né? E esses marginais, muitos chegam, vocês vão ver pelo tipo de palavreado, de vocabulário, das exigências deles, e uma série de coisas que vem no pacote. O indivíduo que é o cliente desse, né, desse manipulador, desse feiticeiro, né, ao entrar em contato com essa egrégora, você passa a fazer parte desta energia. E a sua própria energia passa a ser consumida e vampirizada pelas mesmas entidades que estão vampirizando esse suposto médium. Então, veja, você entra dentro da egrégora e quando você vai de livre e espontânea escolha, você está se ofertando para essas entidades te utilizarem. E muitas vezes, em troca de um suposto amor, de um suposto valor financeiro, de uma situação, de uma posição social ou familiar, você se oferta como sacrifício vivo, tanto para os elementais quanto para as entidades que estão fazendo aquilo ali. Mas o indivíduo que está sendo o móvel, né, digamos assim, o médium, ele não tem conhecimento para sequer ele sair dessa situação, porque aí ele já está hipnotizado. E para ele é a única forma que tem de se praticar a questão espiritual, né? Então ele sabe manipular com muita eficácia, gente, algumas ervas, animais,
se utilizam deles como elementos, como elos para se ligarem àquilo que eles pretendem fazer, E quando estão desencarnados, as companhias desses seres se apresentam muito magros, esqueléticos, porque devido à exaustão da energia vital, sugou a energia vital. Esses médiuns mesmo, quando são vistos fora do corpo, eles saem totalmente esqueléticos do corpo, o espírito deles, porque poderão ter até um corpo parrudo, mas ao sair do corpo estão esqueléticos, porque tem a energia vital sugada por esses marginais astrais, pelos elementais que se aderem à estrutura psicofísica do médium que faz essas coisas. Então, aderem tanto ao duplo etérico quanto ao perispírito. André Luiz, no seu livro, Os Mensageiros, muitas vezes ele relata de ver um enxame de seres, como se fosse besouros e tudo mais, vindo localizando nas regiões genitais, de estômago e às vezes no cérebro de algumas pessoas, muitas vezes são elementais, que são atraídos por este comportamento das pessoas, que utilizam ainda esse tipo de feitiçaria, esse tipo de formato de lidar com as energias da natureza. E, em geral, todos os feiticeiros são marionetes nas mãos dos magos negros, Os magos negros utilizam estas pessoas, estes seres, para que possam manipular e atingir os seus objetivos. Então nós vamos ver aí que existe uma grande diferença entre magia e feitiçaria. Vocês me acompanharam então, a magia puramente mental, depois ela foi se degenerando em simbólica fetichista, primitiva, virou magia negra, depois começou a ressuscitar nos templos iniciáticos. Felizmente, hoje em dia, nós temos uma nova fase, que é uma tentativa do plano espiritual de trazer o elemento puramente mental à tona, de eliminar, que hoje é a tendência de todo o universo extrafísico, é de eliminar os elementos materiais no contato com o espiritual. Então surge hoje a apometria. A apometria é mais essa intervenção abençoada do alto, que de tirar os elementos físicos e materiais para reeducar a mente dos terapeutas, dos médiuns, dos magos modernos, de que ele não precisa destes elementos. O pensamento deles consegue ter vida no plano astral, ter vida no plano sutil, e o pensamento dele, canalizado com o magnetismo, com o conhecimento das leis do magnetismo, da bioenergética, com o conhecimento que ele possa ter a respeito da psicofísica humana, da fisiologia energética humana, de chakras, campos de forças, sistema nervoso, nadis, ele pode influenciar tudo isso. Ele pode, inclusive, sair do corpo através dos comandos de apometria sem utilizar elementos materiais, e fora do corpo ele influenciar pessoas beneficamente, influenciar governos, ajudar o elemento espiritual, os imortais, a gerenciarem as situações do planeta Terra. Então, vemos na apometria como a tentativa do alto, a ferramenta mais elaborada que tem até agora, para trazer de volta o poder da magia mental. E aqueles que entrarem na apometria, que aprenderem os seus preceitos e começarem a utilizar, verão essa magia sobre os elementos, e nós vamos trabalhar com os elementais, com as forças da natureza, com o magnetismo puro, e daqui a pouco a própria apometria vai dar um outro salto, para um outro momento, que os espíritos estão aguardando a gente amadurecer para isso. Ou seja, aos poucos nós vamos fazendo esse retorno, porque na Terra que vai ser renovada, na Terra que
né? Nós não estamos na nova Terra ainda, igual muita gente diz, porque basta se olhar o que está acontecendo no planeta Terra para dizer se é nova ou não, né? É antiga ainda. Mas nós estamos num período que o Espírito Mauá chama de era transitória, em que nós vamos trabalhar, estamos trabalhando para equipar as pessoas com essas ferramentas do pensamento puro e podermos agir mais livremente na natureza e ajudar na era transitória em que nós vamos passar para um mundo melhor. Porque usando ainda os elementos da feitiçaria, os elementos da magia fetichista, nós não conseguimos agir livremente. Sempre a nossa atuação vai ser limitada, porque eu vou precisar deste objeto, ou daquele outro. Eu eliminei esse objeto e aprendo a trabalhar com o pensamento, poxa, você está mais livre e mais intensa a sua ação, e mais ainda, você atrai espíritos realmente capacitados e que conhecem da força do pensamento e que conhecem da magia puramente mental. E estes espíritos, somados a você, vão, com a sua força mental, vão amplificar este potencial. Eis como podemos então entender o papel da magia, da feitiçaria e esse passo avante, né, que a gente pode dizer que é marcado com a chegada da apometria. Mas a apometria é utilizada com ética, né? Com ética, com bom senso, né? Com o pé no chão e os olhos e a cabeça nas estrelas. Espero que tenha servido para você esclarecer e não confundir mais, né? Então você viu utilizando objetos materiais, sacrifícios, isso, aquilo outro, isso não é magia. A gente, isso já é uma degeneração da magia, porque o indivíduo não sabe utilizar, mesmo que ele pretenda fazer para o bem, mas ele não sabe utilizar a força mental pura ainda, ele tem necessidade disso. Se isso tudo está sendo utilizado visando qualquer benefício material, né, social em benefício próximo, já vira feitiçaria. Porque aí a pessoa está querendo se beneficiar e usando ainda elementos materiais, porque ela não sabe fazer de outra maneira. Deu para entender? Pois é, tenho mais coisas para você. Gente, como eu falei que eu tenho mais, não saia deste canal agora. Você será reconduzido agora para um novo ambiente, né? Que você verá o que temos preparado para vocês, raízes ancestrais. E você vai entender como hoje funciona muita coisa da qual você só ouviu falar. Venha comigo e você verá nesta série que vamos apresentar para você o que temos preparado e vai sacudir a sua maneira de ver a vida, de ver o mundo, de ver a religião, de ver tudo isso que nós falamos por aqui. Raízes ancestrais.